entender como a mente controla a biologia, temos de falar sobre algo que todos estão familiarizados, chamado efeito placebo. E eu pergunto, o que é isso? E digo, bem, eu tenho uma doença. Um médico diz que aqui está um novo medicamento. É um novo, mais espetacular, remédio para a tua doença. É até roxo, então é ainda mais poderoso. E este medicamento, que irá curá-lo, ok, eu comprei o quê? A percepção, ok, eu comprei o quê? A percepção de que este medicamento vai curar-me. Eu tomo o remédio, fico melhor e depois eu descubro que o remédio era um comprimido de açúcar, um placebo. Então, só há uma pergunta importante a fazer. E é, então o que é que me curou? O comprimido de açúcar? E a resposta é não. O comprimido de açúcar não fez nada. Foi a tua crença no comprimido de açúcar que te curou. Ok, então não, os comprimidos eram uma crença. Todos dizem sim, eu estou familiarizado com isso. Isso é o equivalente ao que podes chamar de pensamento positivo. Um placebo é um pensamento positivo. Isso vai te curar. E faz, eu digo, ótimo, aqui está o maior problema. Todos parecem estar cientes do efeito placebo. O resultado do pensamento positivo. A questão importante é essa. Qual é a consequência de pensamento negativo? Adivinha, tem igualmente uma influência poderosa na tua vida, como é o pensamento positivo. Mas funciona na direção oposta. Bem, um placebo, pensamento positivo, pode curar-te de qualquer coisa. Um nocebo, crença negativa, pode realmente causar qualquer doença e pode causar a morte. Só porque acreditas nisso. E isso torna-se importante, porque se escolheres o papel de crença negativa, então escolheste o que influencia demais as nossas vidas, porque os psicólogos dirão-lhe: a maioria das nossas crenças são negativas e capazes de incapacitar e, portanto, todos os dias, o nosso pensamento negativo está a tirar a nossa saúde. Porquê? Liberta os hormônios do stress, que interrompe o crescimento e o sistema imunológico, abrindo-nos para a doença. Então, a crença, positiva ou negativa, é igualmente poderosa para moldar a tua vida. Elas apenas trabalham em direções opostas. A situação infeliz com as quais lidamos diariamente é que vivemos por programas a maior parte de nossas vidas, 95% disso. O aspecto significativo da saúde é que a maioria das pessoas que crescem a adquirir o comportamento associado ao facto que quando alguém está doente, que tem que ir ao médico. A mãe está doente, ela tem que ir ao médico. Estás doente, tens que ir ao médico. Eu digo, qual o programa que faz uma criança com menos de 7 anos aprender com isso? E a resposta é essa. Quando se trata da minha saúde, eu não sou o único que é responsável por cuidar dela. O médico é. E porque é que isso é relevante? Porque tomamos a opinião do médico como verdade. E, uma vez que a função da mente é acreditar na nossa crença, a nossa verdade como a vemos, e convertê-lo em biologia. Então, uma verdade negativa pode ser, se transformou em uma biologia negativa. A maioria dos diagnósticos são muito negativos. Então, em certo sentido, esse é o equivalente a um efeito nocebo. Uma crença negativa que ocupa a tua mente. Então, um médico diz para um paciente: restam-lhe 3 meses de vida. O que é relevante sobre isso é: o paciente realmente tem apenas 3 meses de vida? Ou fez a sentença de morte prescrita pelo médico ocorrer em 3 meses? Isso irá ocorrer durante esses 3 meses? E a resposta é quase perto dos 3 meses. Diz, bem, o médico sabia que iria morrer daqui a 3 meses. O médico realmente prescreveu a morte em 3 meses. Porquê? A mente foi programada com uma crença nocebo negativa. Eu só tenho 3 meses. Esse é o relógio que conta para trás agora e diz que o tempo está a esgotar-se. O destino irá traduzir a crença numa doença terminal em realidade. Então, uma pessoa pode ter um diagnóstico errado. Eles receberam um diagnóstico errado.
O médico pega a pasta errada. Senta-se, diz a um paciente: nossa, desculpe, tem mais 3 meses de vida, tem este cancro, está espalhado por todo o seu corpo, blá blá blá. O paciente realmente não tem isso, mas adivinhem, o diagnóstico vai colocar na mente um programa de cancro. E a função da mente é tirar a foto e traduzi-la em químico, que depois controla as células. A maioria dos diagnósticos são diagnósticos muito negativos. Não são os diagnósticos tipo, oh, vai ficar bem, está a melhorar e maravilhoso e a vida é ótima. Quase todos eles têm um resultado negativo. Eu digo placebo, nocebo, o que é isso? A consciência controla a biologia. Se deres o teu poder a outra pessoa e comparares a verdade deles, então a verdade deles torna-se na tua biologia. Se eu quiser simplificar isso, na maneira mais simples e fundamental possível é isto. A maioria de nós, quando éramos jovens, brincamos com algo chamado pintar por números. E no pintar por números tens uma imagem, que é toda dividida em pedacinhos, com números neles. Cada uma das peças e os números refletem uma cor no conjunto de tintas. Então, pegas o número da cor e preenches essa cor no lugar. E eis que te tornas no Picasso. Crias esta imagem gigante. Aqui está a conclusão simples. A função da consciência do cérebro na saúde é pintar por números ao contrário. Que significa, comece com uma imagem na mente e o cérebro vai quebrar a imagem em números. Mas os números não refletem pigmentos, cores, eles refletem neurohormônios, neurosecreções. Qual é o objetivo? A mente tira uma foto. O cérebro converte a imagem em química, que então ajusta o corpo para fazer uma imagem tridimensional da imagem. Começamos com uma imagem na nossa mente e criar um corpo que corresponda à imagem. Se houver um diagnóstico negativo, então começas com um diagnóstico negativo. A mente então usará essa imagem e o cérebro vai traduzir essa imagem em química, que irá evidenciar o diagnóstico. O médico diz que vais morrer em cerca de 3 meses. Vais morrer aproximadamente em 3 meses. Então, o que estamos a descobrir? Atualmente, os maiores assassinos do nosso planeta são a doença cardiovascular, cancro, diabetes, Alzheimer. Estas doenças não são problemas orgânicos no nosso corpo. Essas doenças são a consequência de como estamos a responder ao mundo em nosso redor, que é baseado no estilo de vida. 90% ou mais de doenças cardiovasculares não têm nada organicamente errado com o indivíduo. É apenas a consequência de lidar com o stress. Cancro, sempre procuramos os genes que causam o cancro. E o projeto Genoma Humano realmente esmagou essa ideia. Porquê? Não há genes de cancro. Não há gene que cause cancro. Tudo o que chamamos de gene do cancro é, na verdade, um gene relacionado com o stress. Que, quando enfatizamos a situação, esse gene pode precipitar o cancro. Então, não causa uma doença, um gene, mas está correlacionado com uma doença. E isso é muito importante porque quando damos o poder ao gene, então focamos a nossa atenção no gene como fonte do problema. É daqui que a medicina está a vir da atualidade. E adivinha, com todo o trabalho que eles fizeram, digamos, por exemplo, com o cancro, quantos bilhões de dólares usamos à procura do gene do cancro para descobrir que não há gene do cancro, ok? E adivinha, até a Sociedade de Cancro Americano chegou agora para dizer que entre 70% a 90% do cancro são totalmente devido ao estilo de vida. Mais uma vez, isso
coloca a responsabilidade de volta em nós, não em nossos genes, porque quando dizes que os genes fizeram isso, então estás apenas a dizer eu sou uma vítima e alguém tem que me curar. Não és uma vítima, tu és o Criador e podes criar cancro e podes criar saúde, quer tenhas o gene BRCA ou não. Podes criar cancro ou doença cardiovascular, ou, de facto, 100% de diabetes tipo 2. Não tem nada a ver com a genética e tem tudo a ver com o estilo de vida. Observação, medicina convencional, amarrada a um antigo sistema de crenças, está ligado à causa da doença, está ligado à nossa genética e à nossa bioquímica. E, portanto, a indústria farmacêutica é o grande salvador. Porquê? Porque vai fazer a química que deve tornar-nos novamente saudáveis. Bem, acontece que é totalmente falso. De facto, a indústria farmacêutica é uma das principais causas da morte. Hoje em dia, nos Estados Unidos, com mais de 300 mil pessoas a morrerem de prescrição de medicamentos diariamente durante um ano. Então, qual é a relevância? A relevância é essa. Não somos as vítimas, somos os criadores. Se colocarmos o stress nas nossas vidas, então manifestamos doenças. E se removermos o stress das nossas vidas, não podemos remover as doenças. O conceito de remissão espontânea é real. As pessoas que têm cancro podem ser colocadas no relógio da morte. E depois da noite para o dia, livrarem-se do cancro. Porquê? Mudando a percepção deles e as crenças sobre a vida, e não mudarem a genética. Isso significa que todos os medicamentos são negativos? Eu digo, absolutamente não. A medicina faz milagres com o trauma. Se eu me aleijar fisicamente, eu sofro um acidente de carro e as minhas tripas estão de fora. Não me envie para um quiropráctico. Não me envie para um quiroprático. Eu não preciso de um massoterapeuta. E a homeoterapia realmente não vai ajudar. Eu quero um cirurgião. E assim, trauma ou substituição de peças, coisas físicas assim. É aí que a medicina faz milagres.